pessoal, eu vim cá falar da minha história, como engrenei no mundo do fisiculturismo. Isso partiu do bairro onde eu vivia, bairro de Xamanculo, onde conheci várias gente que já treinava, o Mano Américo, o Abílio, o João Libombo, o Uma Batata e os demais. Eu tenho um primo, chama-se Nelson, Mano Nelson, assim, e o Mano Antônio. Eles já treinavam. Quer dizer, com isso, a parte dos treinos já começou de casa, porque alguns de casa já treinavam e comecei a ganhar uma paixão sobre treinar. E me lembro que para começar a gostar mais do fisiculturismo foi na segunda edição do Hard Body, onde também conheci o Cookie Pro. Ele estava lá como um cameraman e fazia algumas fotos. E daí ganhei aquela paixão de querer competir. Só que com isso levei alguns anos para poder subir aos palcos, porque ainda não tinha experiência, não tinha uma oportunidade de mostrar aquilo que eu sou, aquilo que eu quero. Me lembro também que depois de alguns meses, vi uma publicação do Jeremias Mandaviras com o Kazé e o Miguel no Facebook. Então daí fiz um pedido para que eu conhecesse o ginásio que era do Jer. Então ele aceitou o pedido. Essa foi a oportunidade que eu tive de começar a treinar como deve ser e ter a oportunidade de subir no palco. Me lembro que no primeiro dia que fui para lá, me perdi. Ele teve muita paciência, por acaso. Eu conheci ele como uma pessoa um pouco impaciente, mas ele teve muita paciência, me explicou até que eu cheguei ao gym. Eu já haviam terminado o treino, ele me deu a oportunidade de poder treinar, fiquei ali a treinar e ele disse que poderia ir para lá sempre que eu quisesse treinar. Então eu ainda via em Xamanculo, eu saí de Xamanculo para Chopal. Nem sempre, nem todos os dias, ia para lá treinar. Ganhei um afeto, ganhei um espaço no coração dele, por acaso, e que chegou um dia, ele viu o potencial que eu tinha, porque eu às vezes ajudava o irmão dele, Jed, a dar treino, a dar exercício. Eu nesse tempo nem sabia quase nada de exercício, nomes, execuções. Ele ensinava-me sempre que ele estivesse ali por perto. E me lembro que um dia ele ligou para mim, me perguntou onde é que eu estava, mas com isso já treinava. Me perguntou onde é que eu estava, se estava em casa, e perguntou onde é que ficava a minha casa. Eu lhe expliquei onde é que ficava a minha casa. Ele veio até minha casa. E com isso ele me perguntou se eu gostaria mesmo de trabalhar no ginásio. Eu disse sim, que eu ia conseguir acordar às 4 para estar 5 em ponto no ginásio. Na verdade eu nunca havia acordado daquela hora. Eu aceitei porque eu queria. Desde a segunda edição já queria isso, queria trabalhar no ginásio, queria competir. Eu aceitei e me lembro que alguns membros da família diziam que era muito preguiçoso, que eu não ia trabalhar, que eu ia acordar cedo, mas com aquela oportunidade eu consegui acordar cedo, sim. Comecei a trabalhar com ele, foi durante 2 anos. Eu acordava, ele me colocou como gerente do ginásio, porque ninguém estava lá. Eu que controlava tudo, quanto a parte da limpeza, quanto a parte do material do ginásio, quanto às obras que lá tinham, depósitos e muito mais. E ele me ensinava a execução dos exercícios, a atender o cliente e muito mais. Praticamente ele foi um mentor quanto a essa parte, porque desde o momento que eu entrei no ginásio para trabalhar para ele começou a ter um papel não só de um patrão, mas também como de um pai e um amigo. E com isso comecei a treinar, foi em 2017 quando houve o Moss Fitness. E o Abílio já treinava, já competia, e me juntei a ele para que treinássemos juntos. Eu treinava com o Abílio, com a Batata às vezes, porque o Abílio era
era meu vizinho, praticamente vivíamos quase perto um do outro. Então, crescemos juntos na mesquita, tínhamos muito afeto um com o outro. Ele, com o pouco que ele tinha, ele começou a me ensinar a treinar mais duro, a seguir a dieta. Ele me levava para o campo de chacha, fazíamos cardio. Nesse tempo eu não tinha esteira. No nosso cardio era mesmo no campo. Nós corríamos ali no campo 30 minutos, cardio alto impacto, baixo impacto. E naquele momento não se sabia quase nada disso. Só corríamos só. E me lembro que o treinador do Abílio é o Profo. E uma vez ele mandou o plano de treino, tínhamos que dividir o plano de treino, que tínhamos um dia para quadríceps e tínhamos um dia para posterior. Mas nós não sabíamos interpretar o plano, então fazíamos tudo num único dia. Então queria dizer que o treino de perna era 2 vezes por semana, nós fazíamos os 2 músculos num único dia e que tínhamos que fazer 2 vezes por semana. Praticamente fazíamos 2 vezes o quadríceps e o posterior por semana. Aquele era muito pesado e era o momento do pré-contest. E me lembro que quando tive conhecimento de como interpretar o plano de treino, começamos a rir um do outro. Tipo, fomos muito corajosos, fomos muito fortes para poder treinar daquele jeito ali, porque não era fácil, era muito pesado. E com isso fiz minha primeira competição em 2017. Por acaso não tive um resultado satisfatório, mas gostei porque eu realizei um dos meus sonhos, que era subir no palco. E depois disso voltei a treinar pesado, duro, com muito foco mesmo, porque era aquilo que eu queria. E tive minha segunda competição, que tive a segunda qualificação, fiquei em segundo lugar. E daí a paixão pelo fisiculturismo, pelo desporto, cresceu mais. E fui treinando e me lembro que o Abílio nesse momento é que ele que estava a cuidar dessa parte dos treinos e também das dietas. E com isso chegou uma fase que eu queria subir de nível. Eu falei com ele, eu lhe expliquei, ele concordou, disse que não tinha nenhum problema em ter outro treinador. Daí que eu falei com Ger, e lembro que da vez que eu falei com ele era o mês de dezembro. Fui até a casa da mãe na esquina de Compone. Ele disse que tínhamos que deixar as coisas para o próximo ano, que é o mês de janeiro, e que poderíamos trabalhar juntos. E porque estava no momento das festas e não podíamos também fazer nada, porque já era o fim do ano. E depois o que aconteceu é que logo em janeiro eu lhe dei sinal, começamos a preparação, mas eu ainda treinava com a Abílio, uma batata. Ele cuidava da dieta, e somente da dieta e da parte da suplementação, a logística de onde competir, a agenda toda do atleta. Mas eu treinava com a Abílio, isso nunca teve nenhum efeito negativo quanto àquilo que é o meu trabalho com o Ger, quanto também o meu trabalho com a Abílio. Tive a experiência dos dois lados. E depois o Ger uma vez falou comigo que tínhamos que competir fora, isso na vizinha África do Sul. E nesse tempo aí, me lembro que nesse tempo eu não recebia quase nada, porque também era um momento que a cena do ginásio estava a entrar em mose, e nem todo mundo aderia como deve ser, mas com o foco e determinação eu consegui fazer a maior parte das competições fora, ganhando pouco, porque aquilo que eu queria era trabalho, era treino e depois era mesmo mesquita. Então eram 3 coisas que eu fazia e nada me atrapalhava. Eu estava muito focado e que até o ponto de competir na vizinha África do Sul. Com isso, quero dizer que às vezes, quando tu tens pouco, tu consegues fazer o seu melhor. Então, nem sempre que... me lembro que conheci várias gente, tanto aqui em Mose como também na África do Sul, que tinham condições, mas não conseguiam levar o seu shape ao extremo, porque às vezes quando tu tens budget e tens as condições, tu não consegues às vezes dar teu melhor, tu tens que sair da tua zona de conforto. Então, com isso também,
me ajudou a ficar muito focado, porque eu tinha medo de perder. Na verdade era isso, tipo, ok, eu tinha medo de perder, porque eu estava fazendo um investimento daquele pouco que eu tinha e não podia trazer resultados que iam decepcionar tanto a família, tanto amigos, tanto quanto a mim. Então eu dava meu máximo, eu fazia meu melhor nas circunstâncias que eu me encontrava. E graças a Deus, dei o meu melhor e tive boas qualificações. E chegou uma fase da minha carreira que fiquei desnorteado, ponto número 1 por causa da entrada do Covid. Não fui muito criativo, fiquei relaxado demais. Isso fez com que eu trocasse de ideias e planos. Não vou dizer que não estou feliz com isso, porque aprendi muita coisa nas outras áreas. Trabalhei em lojas de suplementação, quase todas daqui da cidade de Maputo. Tive várias experiências de vendas, de conhecer os produtos, porque antigamente o instrutor, porque eu trabalhei como instrutor também, o instrutor era normal de te perguntarem sobre suplementação, para que serve a creatina. Outros inventavam, outros falavam coisas concisas, mas eu não tinha conhecimento sólido da suplementação. Com isso, quando entrou o Covid, tive a oportunidade. Quem me ajudou foi a Sheisa Boom. Me lembro, eu teclava muito com ela. Uma vez ela mandou o e-mail da empresa da Ultra Wellness. Eles queriam um trabalhador só para um mês, mas depois eles mudaram de ideia, deram-me um contrato indeterminado. E depois tomei a decisão de voltar a trabalhar com a musculação, de voltar a trabalhar com aquilo que eu mais me conecto, que é estar dentro do ginásio, porque o ginásio me dá a paz que o mundo me tira, tá vendo? Então eu consigo me centralizar, consigo ter o controle de tudo e menos nada. Então tomei essa decisão, voltei, mas não era para trabalhar como um instrutor, tá vendo? Era para carregar aquilo que eu tinha do pouco, da minha experiência como atleta, como pessoa, e ajudar aos demais a trazerem a sua melhor versão. Comecei a trabalhar como um personal trainer de uma forma. Eu já tinha um nome dentro da sociedade. O Ernesto é atleta, é isso, é aquilo, mas nunca tive espaço de trabalhar como um personal trainer. Eu até me perguntava como é que os outros fazem para ter clientes, como é que os outros fazem para ter aquela imagem, trabalhar de uma forma, não digamos leve, mas ter o reconhecimento dos outros, tá vendo? Então era difícil, que eu coloquei muitas expectativas, na verdade, e no momento que eu estava a dar meu máximo no mundo do fisiculturismo, chegou uma fase que eu vi que é como se alguém não tivesse a me ver, tá vendo? Bati várias portas a pedir apoio, a pedir que as pessoas ajudassem, no sentido de fazer várias competições, tanto aqui quanto também fora do país, mas ninguém se manifestava. Então, com a entrada do Covid, isso repercutiu em eu relaxar, em eu ter uma outra visão, em eu fazer outras coisas. Em algum momento senti saudade, sinto ainda essa saudade de voltar aos palcos, em competir, mas comecei a ter outras prioridades, querer ter casa, querer ter carro, querer ter família. Comecei a experimentar isso, a tentar a ter família, ter meus bens, para ver se em algum momento eu ia conseguir balançar as duas coisas, tanto como um atleta, como também como um pai de família e cuidar da família. Mas não foi fácil, aprendi muita coisa com isso também, ganhei muita experiência, tive momentos bons, momentos maus, e decidi também voltar para aquilo que são as minhas origens.
voltar aos palcos, porque isso me dá muita paz, na verdade.